meu nome é Renata, estou aqui hoje para passar para vocês o passo a passo dessa carteirinha aqui. É uma carteirinha bem simples de fazer, bem vendável. Ela é feita com tecido, com painelzinho sublimado, tá? Ele é sublimado num tecido 100% poliéster, com um nylon 600 estruturando. Essa possibilidade faz com que a gente tenha inúmeros temas para trabalhar. É muito vendável isso, porque a personalização hoje em dia ela é cada vez mais requerida pelos nossos clientes. E dentro eu fiz ela toda em tricoline, ó. Aqui eu coloquei um bolsinho, que é moedeiro, tá? E desse outro lado, essa abinha está protegendo o porta-cartões e aqui o porta-dinheiro. Então, não tem perigo de nada cair daqui de dentro, tá? Ela é bem simples de fazer, qualquer pessoa, mesmo iniciante, vai conseguir fazer, apesar de ter o viés aqui na lateral, mas ela é bem simples de fazer mesmo. Coloquei uma alcinha aqui, utilizei um zíper desses vendidos em armarinho, então ele é pequenininho, coloquei aqui uma gracinha, um lacinho para ficar mais fácil de puxar. E é isso, a gente tem uma possibilidade, eu vou deixar para vocês depois todos os painéis que a gente tem de temas. Se tiver algum painel que vocês tenham interesse e que não tem lá no nosso arquivo, é só falar com a gente que a gente desenvolve. É bem simples de fazer. Vamos lá para o passo a passo? Então, para fazer a carteirinha, quem adquirir o painel com a gente, vai receber tanto a frente da carteirinha quanto a abinha, tá? Já recebe, eu tenho mandado no correio, meninas, já recortado, tá? A abinha eu recorto só ao redor, mas aqui essas partes que são mais fáceis de cortar no cortador, eu envio assim para que a gente tenha menos peso para enviar pelo correio, tá? Então, a gente vai enviar desse jeito, esse é um kit, tá? O valor dele é R$5. Vocês vão estar recebendo a frente e a abinha externa para a confecção da carteirinha. Então, o tecido atrás é um nylon, ele é bem estruturado, e na frente a gente tem o 100% poliéster. Eu gosto de fazer com que a carteirinha fique mais fofinha. Eu não utilizo a R1 nem a R2. Eu utilizo esse estruturador, que é uma espuma bem fininha. Eu tenho várias espessuras de espuma desse material, e ele dá uma estrutura bem legal para a carteirinha, ó. Ela fica bem estruturadinha, mas ela não fica sem aquele preenchimento dentro, sabe? Então, fica bem interessante, ó. Ela fica bem interessante mesmo. Então, eu utilizo esse estruturador aqui. Ele tem, eu não sei como que chamam em outros lugares. Aqui na minha região, eu conheço como forro cacharel. Ele tem uma espuma, essa daqui eu acho que é de 3 milímetros, e um forrinho sintético atrás, tá? Ele é bem gostoso de costurar, desde que a gente coloque assim, ó, a parte da espuma virada pro tecido, porque aí essa parte aqui, ela desliza bem na nossa máquina. Então, a gente tem o estruturador e a parte da frente. Quem não quiser adquirir o nosso kit, não tem problema nenhum. O tamanho do molde é 22 centímetros de comprimento por 14 de largura, tá? Depois, a gente vai precisar, para os recortes internos dos bolsos, eu fiz o quê? Eu cortei todos os bolsos, os 3 bolsos, de uma só vez. Então, eu tenho corte de 14 por 16, dobrei ao meio e tô estruturando aqui com um restinho de recorte, mas pode ser um TNT, o que vocês quiserem estruturar, ou colocar uma entretela no tecido. Um de 14 por 16, um de 14 por 14 e um de 14 por 18, tá? São 3 partes dos bolsinhos internos. 14 por 14, 14 por 16 e 14 por 18, tá? Nesses bolsinhos aqui, eu já vou adiantar para vocês que é o que a gente vai fazer. O que eu gosto de fazer?
Você pode dobrar ele ao meio e fazer um pesponto aqui, tá? E costurar o bolsinho lá na sua carteirinha. Eu gosto de dar um destaque aqui, ó. E eu gosto de utilizar o viés. Então, eu vou fazer um acabamentinho com viés nos 3 bolsinhos. Esse e esse, tá? Então, a gente corta já o viezinho pra fazer esse acabamento aqui, ó. Ele vai ficar assim. É só fazer uma costura. Dobra o viés industrial no meio, ó. É um viés de 35 milímetros. Dobra ele ao meio. E aí, a gente costura ele, eu costuro ele todo de uma vez. Alinha bem certinho, passa uma costurinha embaixo, tá? Depois disso, a gente tem o recorte da aba. A aba, ela vai ficar, a gente vai fazer o seguinte, vai colocar tecido principal, que vai ficar atrás da abinha, tá? O tecido principal, tecido de forro, a abinha, frente com frente. Pode fazer ela só assim, porque a aba, ela tem uma estrutura legal, mas eu gosto de pôr, como esse estruturador que eu uso, ele não é muito pesado, eu gosto de utilizar ele porque dá uma estrutura legal, tá? Até para segurar o botão de pressão. Então, eu vou colocar tecido da frente da aba, tecido do forro e o estruturador. O que eu vou fazer aqui? Eu vou passar um pezinho de máquina ao redor dele todo, para segurar e eu poder desvirar e pespontar. A aba interna, eu fiz um retângulo, vocês podem fazer até com 8 por 12, tá? Fiz o retângulo num papel, arredondei a lateral, as duas pontas embaixo, e aí eu faço da mesma forma, corto os tecidos, direito com direito. Nessa abinha, para não ficar muito grosseiro, eu tô usando só o TNT, tá? TNT 120 esse que eu tô usando, bem grossinho. Pode ser uma entretela, tá? No próprio tecido. E aí, o que eu fiz? Eu vim aqui com o meu molde, ó, desenhei e vou passar uma costura em cima do desenho que eu fiz. Além disso, a gente vai utilizar um zíper pro bolso, tá? Ele vai ter uns 16 centímetros de zíper, é o suficiente. Esse daqui eu tô usando um zíper de 20 centímetros, tá? Vou utilizar também um botão de pressão para colocar na abinha, um botão Rita para colocar na aba interna. Se quiser colocar essa alcinha aqui, ó, um mosquetão, tô usando um mosquetão e tô utilizando uma meia argola. Eu gosto de começar fazendo o quê? Fixando o meu estruturador na parte da frente. Então, eu vou fazer uma costurinha de segurança ao redor e vou refilar o restante do estruturador, tá? Depois disso, eu vou pegar meus 3 bolsinhos e vou aplicar os viés. E aí, eu já volto para mostrar para vocês como que ficou. Então, olha lá, pessoal. Eu já fiz a costurinha aqui, ó, bem na beiradinha, tá? Já tá estruturado. Fica bem fácil de fazer, gente. É bem gostoso de trabalhar com esse material. Esqueci de falar que a gente precisa também do forro, tá? Na medida de 22 por 14. E já fiz a costura. Coloquei o viezinho aqui nas 3 partes. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o meu bolsinho de 14 por 16. Vou pegar o meu zíper e vou costurar o meu zíper nesse bolsinho, ó. Vou colocar assim, ó, meu zíper no bolsinho de 14 por 16. Na parte de cima do zíper, eu vou aplicar um viés também, tá? Vai ficar dessa forma. Eu já vou aproveitar agora para costurar do ladinho da minha alça, preparar minha alça. E para fazer a costura nas minhas abinhas, tá? Ela é bem simples mesmo de fazer, gente. Agora, eu vou fazer a costura contornando aqui a minha abinha interna e minha aba externa,
Eu já volto, então, para mostrar para vocês como que ficou. Então, olha lá, meninas. Eu costurei aqui o zíper, tá? Já refilei ele tá? Então, agora a gente tem um bolsinho com 14 por 16 já com o zíper aplicado, um de 14 por 14 e um de 14 por 18, tá? Fiz a alcinha, ó, a alça tá pronta já. Nossa alcinha tá pronta. A nossa aba da frente, ó, fiz uma costurinha e refilei, ó. Parte de trás é o estruturador. Eu tenho aqui, ó, a aba e o forro da aba. O que que eu vou fazer agora? Vou desvirar essa aba, tá? Pra desvirar, eu dou uns piques aqui, ó, nessa parte do nylon, tá? Pode dar uns piques pra ficar mais fácil pra desvirar. Não tem problema, não. Desvira a abinha. Pra fazer essa costura também eu faço com um pontinho bem pequenininho. Eu usei o número 2 aqui, tá? O nylon, ele é bem estruturado, mas ele não é difícil de desvirar aqui não, tá? Só ter paciência que a gente desvira ele certinho. E depois a gente acerta bem a abinha, tá? Pode usar a tesoura aqui pra dar uma acertadinha. Quem quiser pode pespontar, eu gosto de pespontar. Eu vou passar ele, não tem problema passar, tá? Passem pelo lado do algodão, com ferro morninho, só pra ele assentar a costura, que fica certinho. Então, a gente desvira, a abinha fica assim. Eu vou pespontar ela toda e já vou fazer a aplicação do meu botão de imã aqui. A parte interna, ó, a abinha interna, eu costurei também em cima do molde que eu tinha desenhado, tá? Eu vou fazer o quê? Eu vou refilar aqui a lateral para não ficar muito grande na hora de virar. Deixe um pouquinho, porque de margem de segurança, tá, pessoal? Para não ter problema de descosturar. Ó, refilei ela e desviro. Também vou fazer a mesma coisa que a aba da frente. Eu vou dar uma passadinha para sentar a costura, vou fazer um pesponto e já vou aplicar o meu botão Rita, tá? A parte da frente do meu botão Rita aqui. Depois eu vou ensinar para vocês a medir certinho para colocar o botão no bolsinho, tá? Então, eu vou fazer isso e já volto para mostrar para vocês as duas abinhas prontas e a gente começar a montar a peça no forro. Então, olha lá, meninas, eu já fiz aqui a costura de pesponto na minha abinha, tá? Já coloquei o botão Rita aqui. Pra colocar o botãozinho Rita, eu acho o centro, marco 2 centímetros da borda até pra dentro, furo com o agulhão e já coloco o botãozinho Rita. Fiz a mesma coisa aqui na minha abinha, fiz o pesponto. Para colocar a mesma coisa, acho o centro, só que aqui eu medi 2,5, tá? 2,5, coloquei o botão imã. Não, eu pego somente o forro e o estruturador, tá? Para colocar aqui, ó. O nylon, ele tá solto, ele não pode furar, tem que ter cuidado para não furar. E aproveitei e já coloquei a outra parte aqui. Também faço a mesma coisa, eu vou medir aqui o centro e da borda para dentro 5 centímetros. E coloco já outra parte do botão Rita, tá? Aqui eu deixo ele assim mesmo, porque tem o forro e aqui vai ficar um outro bolsinho por cima. Então, para ele ficar mais seguro, eu coloco na manta, tá? Agora, a gente vai começar a montar a nossa carteirinha. Agora, a gente vai fazer a montagem no forro dos bolsinhos. O que que eu vou fazer? O bolso que é 14 por 16, eu vou pôr numa lateral. O bolsinho 14 por 18 no outra lateral. E o bolsinho de 14 por 14 na outra lateral. O que que a gente pode fazer aqui? Um pesponto para segurar tudo, tá? Pra gente fazer a aplicação da aba, ó.
A aba, eu vou pegar do mesmo jeito que eu fiz aqui nos bolsinhos, eu vou aplicar o viés aqui em cima para dar o acabamento, ó, ela vai ficar assim, tá? E aí, eu vou colocar ela aqui, mais ou menos no centro, e vou marcar o local do meu bolsinho onde que eu vou fazer a aplicação da outra parte do bolso do botãozinho Rita, tá? Então, eu vou fazer isso. Então, olha só, ela vai ficar assim, ó. Carteirinha bem simples. De um lado, o zíper, que tem 14 por 16, do outro lado, os outros dois bolsinhos, tá? Eu não fiz divisão para cartão aqui, mas quem quiser fazer pode ficar à vontade. E aí, depois aqui, a gente vai fazer a aplicação da abinha. Eu vou fazer isso e já volto. Então, olha lá, meninas, o nosso forro ficou dessa forma. O bolsinho de 14 por 16, a gente faz a costura naquela parte de cima do viés, que vai prender aqui o bolsinho com zíper, tá? Ele fica preso aí, ó, pela parte de cima do viés, que a gente não tinha costurado. Eu fiz uma costurinha de segurança aqui ao redor. E do outro lado, eu fiz a aplicação dos dois bolsinhos e da aba. Como que a gente faz isso? Então, assim, ó, marquem o centro do tecido para ficar mais fácil para vocês, tá? A altura do bolso de zíper, ela já tá certinha. Então, é só alinhar a base aqui e pregar. Eu só tomo cuidado aqui para saber mais ou menos em relação ao centro se ela tá bem alinhada. Mas é só alinhar a base aqui e costurar aqui em cima no viés, que ela fica presa. Depois eu fiz o quê? Eu apliquei primeiro os dois bolsinhos, alinhei a base também, alinhei eles aqui em cima para ficar certinho. E a aba eu coloco bem na dobra do meio, bem no centro, a parte de cima do viés aqui, ó. Eu faço uma costurinha bem no centro, tá? Depois disso, eu marco a altura aqui, que ficou o bolsinho, e apliquei aqui o botão pra Rita para terminar, tá? Quem quiser pode reforçar essa costurinha do viés aqui, ó, da parte de baixo para a aba ficar assim. Aí ela fica toda presinha, certinha aqui no forrinho, tá? Agora, o que que a gente vai fazer? Eu vou pregar minha aba externa. Na parte oposta ao botão de pressão, eu vou colocar direito com direito, vou marcar o centro da peça e o centro da aba e vou passar uma costurinha de segurança. Depois disso, eu já vou aplicar o meu forro no meu tecido externo. A parte do cartão, eu gosto de colocar para esse lado que tá o botão, tá? Então, vai ficar assim, a minha parte do cartão junto com o botão aqui de imã. Mas como ela não tem, vocês podem aplicar do jeito que vocês quiserem, tá? Então, eu vou fazer a aplicação. Depois disso, eu só vou fazer a costurinha ao redor, tá? Já vou posicionar a minha meia argola aqui no centro, ó. Eu coloco bem no centrinho aqui em cima. E vocês percebam que essa daqui eu fiz um leve arredondado nas pontas, ó. Então, é isso que eu vou fazer aqui também. Eu uso até a carretilha da máquina para fazer o arredondado. Só um cortinho aqui para fazer o arredondado e passar o viés. Depois disso, é só passar o viés e ela tá pronta. Eu vou mostrar ela presa assim, depois eu mostro ela com viés. Então, olha lá, pessoal. Arredondei já as partes, refilei toda ela, fechei pra ver se tá tudo certinho aqui com o botão, ó, ela tá fechadinha. Aqui em cima eu já apliquei a meia argola, ó. Só fiz uma costurinha aqui, tá bem no meio dela. E agora é muita paciência pra passar o viés, né? Eu sempre começo o viés pela parte de dentro. A gente começa pelo centro, então eu vou fazer a aplicação dele pela parte de dentro e terminar pro lado de fora e eu já mostro pra vocês. Esse arredondadinho aqui eu utilizei a própria bobina aqui, ó, pra marcar, tá? Coloco aqui, dou uma arredondadinha nas pontinhas, nos 4 cantos, ó.
ficar arredondadinha. Agora é só passar o viés pra terminar. Dentro ela já tá prontinha, ó. Então, vamos passar o viés e já mostro pra vocês ela pronta. Olá, meninas, então. Passei o viés na carteirinha toda, ela ficou assim, olha que bonitinha que fica. Já coloquei uma fitinha aqui pra dar um charme. Os botões, o bolso de cartão, tá? Ela tá fechando certinho, ó. Fica toda fechadinha, ó, que bonitinha que ela fica. A alcinha, a gente já coloca a alcinha. Então, é isso, meninas, ó. Assim como a gente tem do unicórnio, a gente pode fazer inúmeras estampas. Mickey, vendo bastante corujinha para professora. É um modelinho que vocês podem aproveitar também para fazer porta absorvente, tá? Essa mesma abinha aqui e essa frente dá para fazer o porta absorvente, porta medicamento, dá para fazer um monte de coisa. Então, esse recorte aqui, ele é bem variado, dá pra gente utilizar para bastante coisa. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês curtam a minha página. Lá na página do Ateliê Brilhos e Mimos, a gente tem vários álbuns com as estampas disponíveis. Se não tiver nenhuma estampa que lhe agrade ou que você precise, é só conversar com a gente que a gente faz a estampa também, desenvolve a estampa. Então, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês curtam, que vocês compartilhem e até uma próxima vez. Até mais!